Olá, estamos aqui de novo, continuando a nossa leitura, ou pelo menos a nossa discussão sobre a coleção O Método de Morin. Estamos aqui no livro 2. Já fizemos um primeiro episódio, onde abordamos principalmente a questão dos ecossistemas. É muito interessante, aliás, assistam o episódio 1, vale a pena. Acho que é uma das coisas mais interessantes que a gente já discutiu aqui sobre o Morin. E agora a gente vai falar sobre os demais capítulos desse livro. O Morin segue discorrendo sobre as dimensões do homem complexo, sobre a relação do homem com a ecologia, com a ciência, com a consciência, e termina falando do paradigma da complexidade da existência. Então, dando uma passada bastante rápida sobre isso, acho que Morin tem que ser lido, né? Não tem muito jeito de escapar disso, por mais prolixo que ele seja. Mas, basicamente, ele sai dessa primeira parte do livro, onde ele trata, vamos dizer, da ecologia, né, dos ecossistemas, e aí começa a abordar o ser humano dentro desse contexto. Ele fala sobre o paradoxo da autonomia do homem, né, que em tese é autônomo, mas é absolutamente dependente de sua interação com o planeta, com a sociedade, com tudo aquilo que o cerca. E ele se aprofunda um pouco nesse debate ao longo do capítulo seguinte. Acho que talvez nesse capítulo seguinte, o principal pensamento que a gente pode extrair daí é que o eu autônomo, ele só existe a partir da relação com o outro, e com aquilo que o cerca, que é o que define o conceito de alteridade mesmo, né? Então, esse pensamento reflexivo de que para que exista o eu tem que existir o outro é algo que nos faz pensar um pouco sobre a nossa existência. E nesse mesmo capítulo, o Morin traz o conceito, ou uma definição, uma ideia do homem complexo, que se caracteriza pelos seus paradoxos, pelos seus antagonismos, vamos dizer assim, né? A gente é, ao mesmo tempo, racional e irracional, emocional. A gente é violento e, ao mesmo tempo, terno, carinhoso. A gente pode ser bom e pode ser mal. A gente é cheio, somos cheios de contradição. Somos realmente criaturas bastante complexas. E a gente vive num ambiente, num contexto, num mundo que também é complexo, também tem as suas contradições, né? Esse mundo que, ao mesmo tempo, fala de preservar a ecologia, mas acaba deteriorando as condições de vida do planeta, fala de direitos humanos, de condições boas de vida e, ao mesmo tempo, inventa bombas atômicas capazes de destruir completamente a vida sobre a Terra. Então, ele propõe, na verdade, que a gente tenha consciência disso e tenha uma discussão dialética sobre essas questões antagônicas da nossa relação com o planeta e com a sociedade como um todo. E ele fala de tudo isso nesses dois capítulos, inclusive no primeiro, vai nos três capítulos, para trazer um conceito que é o conceito é o paradigma da complexidade da vida. Viver não é simples. Ele diz que cada ser vivo tem uma tripla identidade, que é a identidade a genética, a particular e a subjetiva. Parafraseando Morin, a vida é vista como um processo emergente e recursivo que manifesta uma dimensão existencial, o ânimos, e que está integrado à natureza e produz novas emergências e realidades. Morin gosta dessas frases assim, né? Desses conceitos meio herméticos, né? Mas ele traz essa confusão toda, ou essa complexidade toda, ou como ele mesmo chama, essa hipercomplexidade existencial, para falar sobre o propósito de viver. Para que se vive? Qual é a intenção de se viver? Eu vou ler um trechinho aqui onde ele aborda essa questão. Há incertezas quanto à finalidade da vida. Por que se vive? Para si? Para outrem? Para a vida? Para conservar a vida? Para consumi-la? Para consumá-la? Para evoluir? Para desenvolver-se? Para nada? Ele cita Paul Valley, que dizia: se a vida tivesse um fim, ela não seria a vida. E termina dizendo que, de fato, a vida tem múltiplos fins, mas não saberíamos discernir um grande fim inteligível, claro e não equívoco, que seria o fim de todos os fins. Essa é uma ideia a se refletir, né?
E ele segue dizendo o seguinte, que é por isso que precisamos incessantemente resistir à necessidade de encontrar uma finalidade, e ele coloca com F maiúsculo finalidade aqui, que ocuparia o lugar do vazio da providência, também com P maiúsculo, e restauraria um sentido superior para a vida. Qualquer racionalização finalitária é, de fato, empobrecedora, eliminando fins ou reduzindo-os ao status de meios, e leva ao absurdo, dando à vida um sentido artificialmente medíocre. Assim, a finalidade do viver não pode concentrar-se na melhoria genética através da seleção natural, tal como a finalidade econômica da nossa sociedade não poderia concentrar-se na alta das ações de Wall Street. Essas finalidades são produzidas no movimento multifinalitário da vida e inscrevem-se em uma circularidade em que os fins são meios uns dos outros. Dá para entender com essas duas frases que ele coloca em xeque essa nossa busca de encontrar um propósito maior para a vida. Nesse final, já do livro, ele discute o sentido da vida e ele acaba propondo o seguinte, que, na verdade, a gente considere a ideia de que a gente vive para viver. Esse é o propósito da vida. E essa finalidade, ela implica não só na sobrevivência, mas também na perpetuação da espécie e na solidariedade, já que somos uma espécie e vivemos conjuntamente. De certa forma, ele considera que viver é um trabalho, é um jogo, é um processo ativo, e relacional com toda a conjuntura, com o planeta, com as pessoas, de continuar essa existência e colaborar na vida também dos nossos semelhantes. Quando ele diz que a gente vive para viver, o que ele está querendo dizer aqui é que a vida é uma espécie de missão constante que é feita de ação, de finalidade, de participação coletiva, que isso só já é um propósito. Então, esse talvez seja o recado mais importante deste segundo volume da coleção O Método. Eu vou ler o último parágrafo do livro aqui que dá algum contexto para isso. Estamos no âmago de uma insondável tragédia. Por toda parte, combates cegamente inimigos parciais, inimigos antigos, inimigos mortos, novos inimigos. Ama-se, odeia-se, erra-se, suporta-se, insurge-se, resigna-se, cresce, deixa-se de crer, voltamos a crer novamente. Ainda não compreendemos a aventura que vivemos. A ciência, em vez de ser o foco da nossa consciência, contribui para um novo obscurantismo. O pensamento redutor, disjuntivo, por um lado, e o pensamento mitológico, fabulador, por outro, concorrem para dissimular a complexidade onipresente. O que ele quis dizer aqui é que tanto a ciência quanto a mitologia são tentativas simplificadoras de entender uma coisa que a gente de verdade não tem muita condição de entender. Doravante, já não podemos esperar nada. Devemos receber tudo de um pensamento incapaz de conceber a complexidade das realidades vivas, sociais e humanas e da complexidade dos problemas suscitados pela crise contemporânea da humanidade. Vamos morrer porque não compreendemos a complexidade. A proposta, então, é aceitar que viver não é para amadores. A vida é complexa, o local, o ambiente onde vivemos é complexo, a gente já falou sobre isso no nosso primeiro episódio dessa leitura, e só entendendo e aceitando essa complexidade, resistindo à ideia de tentar simplificá-la demasiadamente, a gente será capaz de viver a vida, que é a proposta colocada neste segundo livro de Morin, da coleção O Método. Continuaremos depois com o terceiro livro e a gente se vê no futuro próximo. Tchau.